Bom, então vamos lá. Eu resolvi fazer alguns exercícios, na verdade, eu vou fazer os exercícios da prova. Então, principalmente os dois primeiros que valiam mais ponto, e com certeza eu vou repetir nas próximas provas exercícios semelhantes, tá? Então, vocês têm que sair desse curso sabendo calcular o domínio das funções e determinar, especialmente quando você tiver funções polinomiais envolvidas, tá? Então, a primeira questão era para você calcular, determinar o domínio. Muita gente errou, não conseguiu fazer estudo de sinal. Tem gente que nem entendeu que tinha que fazer estudo de sinal. Tem que fazer, tá? Vou explicar por quê mais uma vez. Então, vamos lá. Eu vou só. Então, ok, eu vou só abrir aqui a prova para olhar. Então, a questão um era para determinar o domínio dessa seguinte função aqui. Eu vou chamar de f de x. Lá não tinha nada, mas era uma função, eu falei explicitamente. Raiz quadrada desse polinômio aqui, x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. A gente fez tanto isso em sala de aula, a gente fez bastante, tá? Por isso que valia mais ponto, porque eu mostrei como fazer. Então, você tinha que determinar o domínio dessa função aqui. Aí, o que que a gente tinha que fazer? Dentro da raiz quadrada, toda vez que você vai determinar o domínio de uma função, você tem que verificar quais são as restrições que essa função pode ter. Para quais valores de x ela não está definida. Onde que ela não pode? Você não tem resposta para ela. Se os números dentro da raiz forem negativos, você não pode ter. Então, o que que acontece? Você, para começar, tem que investigar isso aqui. Esse polinômio, eu vou chamar de p, que está ali dentro, x ao cubo mais x ao quadrado menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero, porque dentro do polinômio, dentro da raiz quadrada, você pode ter zero, tá? Raiz quadrada de zero é zero, não tem nenhum impeditivo, tudo bem? Então, a gente vai olhar desse ponto de vista, tá? E aí, eu preciso saber onde que esse polinômio é x ao cubo mais x ao quadrado menos, perdão, é menos 2x, tá? Menos 2x. Onde que ele é positivo, tá? Veja bem, um polinômio, ele tem, eventualmente, ele pode ter raízes reais, tá? Tem até um teorema que diz que quando ele tem grau ímpar, que no caso é 3 o grau desse polinômio, quando ele tem grau ímpar, ele tem alguma raiz real, tá? Então, esse aqui a gente pode investigar para ver quantas raízes tem. Por quê? Nas raízes, a gente sabe que o polinômio vai ser zero, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que o gráfico dessa função é assim, não, tá? Eu até poderia usar o GeoGebra aqui. Deixa eu só ver se eu consigo usar o GeoGebra para mostrar para vocês. É um aplicativo, quem não conhece, é um aplicativo que plota gráfico, a gente usa para dar aula de geometria, um monte de coisa. Então, deixa eu ver se aparece aqui no Zoom para vocês. Então, esse aqui eu estou usando o GeoGebra com duas variáveis. Eu queria trocar de calculadora. Vamos para gráfica simples, tá? Então, eu vou descrever essa função, esse polinômio aqui, não é a função, não. Eu vou descrever o polinômio. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. É, deixar isso aqui mesmo. Então, é x ao quadrado. Vamos lá. Perdão. X ao quadrado. Peraí que eu troquei as coisas aqui. Aqui, era isso que eu queria. Então, vamos lá. Eu quero isso aqui, que é x ao quadrado. Então, pra gente, na verdade, a função, ela não é x ao quadrado, né? É x ao cubo. Então, é o polinômio, tá? Só para mostrar para vocês como é que tá, o que que tá acontecendo aqui. Então, é x ao cubo. Eu vou colocar mais um espacinho aqui. Vamos lá. Mais x ao quadrado, só para lembrar aqui da função. Só um momentinho. X ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Só para vocês verem, tá? Então, x ao quadrado. Isso aqui ficou estranho, né? Vamos ver se ele entende. Menos 2x. 2x. Vou pedir para ele desenhar o gráfico disso. Ele não está entendendo. Então, eu quero isso aqui. X ao cubo. Aí, ó. Ele plotou pra gente, tá vendo? Esse aqui é o gráfico de x ao cubo. Se você olhar, olha o que que tem aqui nessa imagem, né? Você tem, deixa eu aumentar aqui.
Você vê que onde é que quantas vezes isso aí é o GeoGebra, tá? Você não tem que saber fazer isso agora. Um dia você vai aprender em cálculo 1, aprender a esboçar gráfico de função assim. Se você olhar quantas vezes esse polinômio cruza o eixo x, você está em -2, 0 e 1, certo? Três vezes. Então, nesses três pontos, eles são pontos de mudança. O polinômio, ele vai ter uma imagem, tá? A função que é o polinômio. Então, ó, se você olhar, antes de -2, ela tá lá embaixo. Ela é negativa, tá? Ela tá na parte negativa do y. Entre -2 e 0, ela é positiva. Entre 0 e 1, ela é negativa de novo, e depois ela passa pelo 1 e continua subindo para continuar sendo positiva. Então, a gente quer saber, ali tá, aqui tá a resposta já, tá? Mas eu quero no gráfico, eu quero sem precisar do gráfico, tá? Isso aqui é só para você visualizar, ó. Eu quero o domínio da função f, que é a raiz quadrada disso, vai ser o conjunto dos pontos a imagem disso é positiva, tá? Então você vê que sem olhar o gráfico, você teria que fazer o estudo de sinal, não tem jeito, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para fazer o estudo de sinal, você tem que saber sempre quem são os pontos que zeram aquela expressão. No caso, é um polinômio. Eu vou fatorar o polinômio, você consegue escrever isso aqui como sendo x vezes x ao quadrado mais x menos 2, tá? Então, veja que esse polinômio, ele já tem um zero aqui, ó, tem uma raiz, que é o x igual a zero. Muitos de vocês esqueceram o zero. O zero, quando você substitui x por zero no polinômio, ele vai dar zero. Então, a gente já guarda ele como sendo uma das primeiras raízes, chamar de x zero. As outras raízes estarão aqui, tá? Então, como é um polinômio de segundo grau, eu posso descobrir usando a fórmula de Bhaskara. Então, vou fazer lá, delta, 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, 9, tá? Aí eu vou ter, a primeira raiz vai ser -1, que é menos b, mais raiz de 9, que é 3, sobre 2a. Então, vai ficar 3 menos 1, 2, sobre 2, 1. E a outra raiz vai ser -1, menos 3 sobre 2, menos 4 sobre 2, menos 2. Então, esse polinômio aí, P, ele se fatora assim. Então, ele é x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, mas ele pode ser fatorado como x vezes x menos a primeira raiz, que é x menos 1, menos uma das raízes, né? Vezes x menos menos 2. Então, fica x mais 2. Você pode fatorar ou não. Então, agora você tem que fazer um estudo de sinal. Por que que eu falo que você pode fatorar ou não? Você tem que saber as raízes, tá? Tem alunos que fizeram assim, que é certo também, tá? Que fizeram assim. Então, vou pegar. Primeiro você ordena as raízes. A primeira raiz é -2. Depois tem zero, não esquecer do zero, e 1, tá? Quando o x é menor. O que que acontece? Tem aluno que prefere colocar assim na reta e substituir valores daqui e daqui, tá? Deixa eu colocar em outra cor. Então, você pode pegar alguém daqui, desse primeiro intervalo que é x é menor que -2, pegar um cara aqui no meio, entre -2 e 0, pegar um cara qualquer entre 0 e 1, e pegar qualquer um depois do 1, tá? Então, o que que acontece? Os pontos de virada são esses aqui, ó, tá? Deixa eu colocar com vermelho. Tudo bem? Então, o que que acontece? Tem alunos que preferem fazer o estudo de sinal assim. Pega um cara qualquer aqui, por exemplo, -3, e substitui no polinômio e vê quanto que dá. Então, -3 daria o quê? Aí você tem que substituir. -3 ao cubo é substituir no polinômio. Mais -3 ao quadrado, menos duas vezes -3. Isso dá -27. Eu só quero saber o sinal. Mais 9 menos 6. Isso aqui vai dar negativo com certeza, tá? Então aqui é menos. Tem aluno que faz assim, tá? Aí eu vou pegar entre -2 e 0. Pega, sei lá, -1, por exemplo. Substitui lá no polinômio de novo. -1, você quer no P, tá? Pega lá no P o -1. Vai ficar -1 ao cubo, mais -1 ao quadrado, menos 2 vezes -1. Vai dar o quê? -1 mais 1 mais 2. Então, deu positivo. Então, aqui vai dar mais, tá? Então, assim, tem aluno que faz assim. Tudo bem.
Mas tem que fazer algum tipo de estudo de sinal, é isso que eu quero dizer. Eu ensinei em sala de aula de outro jeito, você pode fazer do seu, tá? Só tem que justificar. Você não pode simplesmente dar resposta sem justificar. Teve gente que perdeu ponto porque não justificou direito. Não fez nada, a pessoa só chutou lá. Não sei como é que a pessoa fez, tá? Então, ó, como é que eu faço? Eu pego esses fatores e organizo, tá? Então, eu faço o estudo de sinal com uma tabelinha. Você tem que colocar os intervalos. Então, aqui, em cima na tabela, vai entrar o intervalo, o primeiro intervalo é esse aqui, tá? Então, é de menos infinito, x é menor que menos 2, de menos infinito até menos 2. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, x menor que menos 2. Próximo intervalo, você não pode deixar escapar nenhum, senão você vai errar, tá? Próximo intervalo é entre as bolinhas vermelhas, de menos 2 a zero. Então, x é maior que menos 2, menor do que zero. Próximo intervalo, x maior que zero e menor que um. E o último intervalo é x maior do que um, tá? Então, vamos lá. Aí, na primeira coluna, eu organizo os fatores do polinômio. Então, fica aqui x. O x tem que entrar, gente. X menos um, x mais 2. O polinômio P é o produto de todos esses fatores. Então, a linha final aqui é a última, tá? Então, P é esse x vezes x menos um vezes x mais 2, tá? Ele vai ficar com as respostas finais. Como é que é a resposta final? Você vai colocar a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Pegar um número qualquer menor que menos 2, substituir no polinômio, fazer a conta de cabeça ou de escrever no seu caderno, etc., e colocar o sinal lá. A gente viu já que quando você pega menos 3 e substitui, dá negativo. Aliás, eu não vou nem usar essa conta aqui em cima, não, ó. Eu vou usar só a minha tabela. Só a tabela. Tá? Fins que eu não fiz essa conta antes. Se você pegar x menor que menos 2 e substituir aqui, vai dar negativo. Se você pegar x entre menos 2 e zero e substituir aqui, eu tô só na primeira linha. Só na primeira linha. Vai dar negativo. Entre zero e um vai dar positivo. Maior que um vai dar positivo. Eu faço assim para ficar mais fácil a conta, para você não ter que fazer aquelas contas chatas. Se o polinômio tiver um grau mais alto, fica horrível, tá? Você escolhe, você faz o que você achar melhor. Se eu pegar x menor que menos 2 e substituir aqui, agora eu vou para a segunda linha, x menos um vai dar negativo. Se eu pegar x entre menos 2 e zero vai dar negativo também. Se eu pegar x entre zero e um entre zero e um é menor do que esse cara aqui, ó. Então, vai dar negativo, que vai ficar, por exemplo, 0,5 menos um. E depois do um, por exemplo, x igual a 2, vai dar positivo, tá? E x mais 2, agora terceira linha. Se você pegar menos 3 e substituir aqui, vai dar negativo. Entre menos 2 e zero, por exemplo, menos um vai dar positivo já, depois só positivo. Só substituir, tá? Agora você compara coluna a coluna, para você saber os intervalos. Então, menos com menos vai dar menos. Eu vou colocar em outra cor, tá? Vou colocar em verde. Dá menos. Menos com mais vai dar mais. Mais com mais vai dar menos. E mais com um monte de mais vai dar mais, tá? Então tá aqui, ó. Os intervalos que a gente quer são esses, que é o que estava aparecendo no GeoGebra, tá? Então, onde você pode ter os raiz quadrada daquele polinômio, porque o seu polinômio fica positivo, tá? Então, o domínio da função vai ser o conjunto de todos os números reais, onde você tem o x entre menos 2 e zero, ou x maior do que um. Outro jeito de escrever isso seria intervalo. Ah, seria maior ou igual, tá? Tem que ser menor ou igual, maior ou igual. Porque nos pontos dá zero, e tudo bem, tá? Então ficaria fechado em menos 2, fechado em zero, união com fechado em um para mais infinito, tá? No infinito fica aberto, certo? É isso. Então, quando é que tem que fazer estudo de sinal? Quando você quiser, quando algo depender do sinal. Então, esse polinômio, ele varia, né? A gente viu aqui, ó, GeoGebra. GeoGebra. Aí, tá vendo? Entre menos 2 e zero, ela é positiva. Ela tá em cima, na parte de cima do y, tá? E depois do um, ela também tá em cima. Nos outros intervalos, a imagem é negativa. Então, vai dar um número negativo, raiz quadrada de um número negativo. Por isso, você tem que fazer estudo de sinal, tá? Você escolhe como fazer, mas não pode deixar de fazer. Para isso, você tem que saber fatorar polinômio.
Tem que saber, pelo menos, achar as raízes para saber quais são os pontos onde muda o sinal da função. Porque onde deu zero é onde vai mudar. Se era negativo, vai passar a ser positivo e vice-versa. Tudo bem? Vamos então para a segunda questão. Vou mudar de novo a corzinha aqui para branco. A segunda questão, ela tinha dois itens. A função era um ln. Não era para ter tido dificuldade, que a gente viu propriedade dos logaritmos. A gente fez uma questão muito parecida na questão da segunda-feira antes da prova, tá? Que foi o seguinte, e na tarefa tinha o item B, tá? Nem o item B o pessoal soube fazer muito bem. Ó, ln de x menos 4 dividido por 2x mais 1. Primeira coisa, o logaritmo tem uma restrição enorme, que é o que está dentro. Isso aqui, tudo que está aqui dentro, tá? Vou chamar isso de U, que é x menos 4 sobre 2x mais 1. Isso tem que ser positivo, não pode nem ser zero, porque não existe logaritmo de zero, tá? Tem uma outra restrição, essa aqui a gente vai ter que ter mais cuidado, tá? Tem uma outra restrição, é que você tem uma fração. Dentro da fração, você não pode ter o denominador zero, então 2x mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, então você vai ter que o x tem que ser diferente de menos meio, tá? Já guarda aí também. Que é a raiz do denominador. Veja bem, algumas pessoas cometeram um erro, que foi passar esse 2x mais 1 para o lado de lá, multiplicando por zero. Você vai matar o cara, não vai tirar informação nenhuma dele, tá? Você não pode fazer isso. Não vai, aqui não vai resolver, tá? Quando é que uma fração é positiva? Quando o numerador e o denominador têm o mesmo sinal. É isso, tá? Então você quer que eles tenham o mesmo sinal. Você tem que fazer um estudo de sinais. De novo. Aí teve gente que não percebeu isso, tá? Então, ó, para você ter o estudo de sinal, você tem que saber onde o sinal muda em cima e onde muda embaixo. Então, em cima, o x menos 4 ele muda de sinal no zero, né? Quer dizer, quando isso aí é igual a zero, x menos 4. Ou seja, quando x é igual a 4. E o denominador a gente já viu, né? Ele é o 2x mais 1, ele vai ser zero se o x é igual a menos meio. Então, nesses dois lugares, você vai ter mudança de sinal. Você pode fazer do jeito que alguns estudantes preferem, que é ordenar aqui as raízes. Veja que não é um polinômio, tá? Então, por que que tem que fazer mudança, tem que fazer estudo de sinal? Porque o que está dentro não é uma coisa simples, é uma fração. O sinal de cima e o de baixo, eles têm que combinar, tá? Então, ó, eu vou pegar, organizar. Você pode simplesmente olhar, né? Antes do 4, o x menos 4, se você pegar, por exemplo, 3, 0, dá negativo. E o cara de baixo vai dar o quê? Aí veja bem, você vai ter que tomar cuidado, tá? Porque isso você vai ter informação para o cara de cima e o de baixo. Então, qualquer coisa que você pegar antes vai dar negativo pro numerador. No denominador, se você pegar, por exemplo, x igual a menos um que está para cá, vai dar negativo também. Então, menos com menos vai dar mais, tá? Então, aqui vai dar mais. Todo esse intervalo aqui vai dar mais. De menos infinito, esse menos um foi só um exemplo, tá? Podia ser outro. Aí no meio, isso aí eu estou fazendo usando o tipo de solução que tem alguns estudantes que preferem, tá? No meio, você vai ter, depois do menos meio, o x passa, o denominador, por exemplo, quando x for igual a zero, vai passar a ser positivo, mas o numerador continua negativo, então vai ser menos. E depois do 4 tudo fica positivo, então vai dar mais, porque vai ficar positivo em cima e embaixo. Bom, eu ensinei de outro jeito, você fazer usando novamente a tabelinha, tá? Então, vou fazer assim, x menor que menos meio, x entre menos meio e 4 e x maior que 4. Aqui eu vou colocar os fatores que estão na expressão algébrica lá, que é, a gente chama esses quocientes de funções racionais, tá? Esse u, ele é uma função racional, tá bom? Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar daqui, porque não é, o u não tá aqui. Isso aqui são duas coisas separadas. O u é esse aqui, né? É a fração, tá? Isso aqui, o que tá embaixo não é fração. Bom, vamos lá. Vamos lá. Aí, eu espero que o Zoom ainda esteja gravando isso. Então, ok. Vou fazer então, vou colocar aqui x menos 4. Na verdade, eu vou colocar x mais 2x mais 1.
tá? Só porque o menos meio vem antes. Mas tanto faz qual é a ordem. Você escolhe. Então, 2x mais 1, x menos 4. Se você pegar qualquer coisa menor que menos meio, por exemplo, menos 1 e substituir aqui, vai dar negativo. Entre menos meio e 4, por exemplo, zero vai dar positivo e depois vai dar positivo. Agora, substituindo em menos 4, se você pegar menos 1, por exemplo, vai dar negativo. Se você pegar zero, vai dar negativo ainda. Só depois do 4 que isso fica positivo, tá? Então, o U, que é o quociente deles, vai ser o quê? A combinação, o sinal vai ser a combinação. Aqui vai dar mais, aqui vai dar menos, aqui vai dar mais. Você vai pegar esses dois intervalos aqui, ó, tá? Então, era isso que eu pedia. Então, agora, o que que você precisa como domínio, então? O domínio dessa função vai ser o intervalo de menos infinito a menos meio, aberto, porque o menos meio não pode entrar, porque ele já tinha visto lá em cima. Nem o menos meio, nem o próprio 4, senão vai dar zero, não pode ser zero, tá? O 1 não pode ser zero. Você vai pegar esse intervalo e unir com esse outro pedaço aqui, ó, que é x maior do que 4. Então, 4 aberto em 4 até mais infinito, tá? Outro jeito de escrever isso seria x pertence a R, tal que o x é menor que menos meio, ou x maior do que 4. Acabou, tá? O item B era para você igualar. Eu queria saber quais os valores de x tais que o ln disso fosse igual a zero, né? Essa função f, x menos 4 igual a 2x mais 1. Veja, não existe ln de zero, mas o ln pode dar zero, tá? Isso é muito diferente. Cuidado, não confunda. Isso aqui pode ser zero. Quando? Quando o ln, você tiver aqui dentro o igual a 1. ln de 1 é zero. É o único lugar onde dá zero, tá? Porque é elevado a zero é um, tá? Então, é elevado a zero é um, lembra? Definição de logaritmo, tá? Então, ou seja, aí você tem uma equaçãozinha para resolver, uma equação de primeiro grau, inclusive, x menos 4 sobre 2x mais 1 igual a 1. Por que que vai dar uma equação de primeiro grau? Agora sim eu posso pegar esse cara aqui e passar para lá multiplicando. Vai ficar x menos 4 igual a 2x mais 1. Aí é só resolver, tá? Passa o x para cá, fica 2x menos x é x, e o 1 menos 1, e o 1 passa para lá, fica menos 1 menos 4 menos 5, tá? Então, o x é igual a menos 5. Teve gente que encontrou tudo que é coisa que você possa imaginar, tá? Isso é muito complicado. Então, vejam bem, tá? Não é esse absurdo, não. A gente fez isso em sala muito, tá bom? O tempo de que a gente já está fazendo aqui já tem um tempinho, tá? Eu vou parar aqui e vou fazer outros vídeos depois, e tentar fazer mais uns dois no fim de semana para ajudar vocês. Mas tentem fazer, tem uma lista de exercícios sobre isso, tá? Eu vou até reforçar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa lista que eu mandei, uma lista sobre domínios de função. Ela tem o gabarito. Essa eu tenho o gabarito porque ela foi feita para engenharia do CEDERJ, tá? Eu vou mandar para vocês para ajudar no estudo, tá bom? Então depois eu gravo mais outro vídeo para mais um ou dois vídeos para ajudar vocês com isso aí, tá? Mas eu espero que só me ver se resolvendo já tenha dado uma iluminada aí para vocês, tá bom? Bons estudos, pessoal. Foco aí.